Precisamos ir, custe o que custar. Será que um marinheiro ele ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico ele permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ele ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor sendo condenado? Está cada vez mais complexo as ações que promovem a evangelização na igreja contemporânea. Os padrões eclesiásticos no meio da cristandade hoje giram em torno de um trabalho focalizado somente entre as pessoas de dentro da igreja. Não há mais uma atividade expansiva para a recuperação de vidas. Com base em uma crítica construtiva, muitas denominações estão deixando de ser uma instituição social ou um centro de recuperação de vidas para se tornar um lugar onde a religiosidade está centralizada ao extremo. Está cada vez mais escasso os trabalhos de evangelização. Eu posso até dizer que estamos vivenciando um comodismo. Estamos acamados diante da situação crítica dos tempos atuais. A igreja, no sentido original, que vem do grego eclésia, tem como definição de chamados para fora. E essa definição está sendo interpretada pelas denominações atuais como que se fossem chamados para dentro e não para fora. Estamos praticando o inverso, vivendo um cristianismo entre quatro paredes, nos distanciando completamente da igreja apostólica que testemunhava a transformação e os milagres que recebiam em suas vidas, gerando então uma grande conversão parcial e total de todas as cidades próximas da região. Jesus escolheu 12 discípulos para que a pregação do Evangelho alcançasse todas as nações. Esta era uma finalidade do discipulado, em capacitá-los para reproduzirem a pregação e os ensinamentos de Jesus. Este serviço era o de expandir a mensagem do Evangelho por todas as novas localidades e regiões. Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa era a missão. Foi por essa razão que Jesus havia escolhido um grupo de 12 discípulos, para que eles se tornassem suas testemunhas, anunciando o seu evangelho a todas as nações. E essa tarefa também está dirigida a mim e a você. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, porém somente 3 bilhões de pessoas já ouviram falar de Jesus. Os outros 4 bilhões restantes nunca ouviram falar. O índice do crescimento evangélico só tem decaído ao invés de crescer. Há regiões como na Europa em que o número de cristãos está se diminuindo cada vez mais. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países hoje considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja deixar de cumprir o seu real propósito, que é ganhar almas, ela se tornará apenas uma organização eclesiástica. Disse um determinado pastor: a evangelização é o soluço de Deus, é o brado angustiante de Jesus que chora sobre uma cidade condenada. É o brado de Paulo quando disse: eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus patriotas, segundo a carne. É a súplica de Moisés, quando disse: risca-lhe o meu nome do teu livro, ou então perdoa o pecado deste povo.
É o brado de John Knox, que disse: dai-me a Escócia ou eu morrerei. É o brado de John Wesley, que disse: o mundo é a minha paróquia. É o soluço em altas horas da noite da mãe e do pai pelo filho perdido. É o segredo de uma grande igreja. É o segredo do grande pregador. O evangelismo é a missão suprema da igreja que pratica o verbo ide, que ataca com todas as suas forças com o intuito de fazer a palavra de Deus chegar ao conhecimento do povo. Evangelizar é como um mendigo dizer a outro mendigo aonde pode encontrar alimento. A visão da igreja dos tempos atuais está alicerçada em torno de dinheiro e expansão geográfica. Há uma possível realidade que pode ocorrer neste presente século, para que a igreja possa voltar à visão real do Evangelho. Por volta do ano 54, a igreja apostólica estava completamente acamada dos seus deveres. Deus permitiu que, através do imperador Nero, se levantasse uma grande perseguição contra a igreja, que ficou conhecida como a Era Sombria. Através desta perseguição, fez com que todos os cristãos se expandissem por toda parte da terra, pregando o Evangelho e testemunhando a respeito das maravilhas que Jesus operava. Bom, enquanto estamos aqui em um país que ainda nos tolera como evangélicos, devemos orar por aqueles que em pleno século XXI já sofrem perseguições, que possamos ser despertados a fazer uma missão integral, onde a mensagem da salvação e a recuperação de vida seja o alvo central de nossas vidas.